Beleza. Vamos lá, vamos lá. Desculpa. Vamos tentar, porque eu nem deixei gravado que a gente conversou, William, para tentar voltar o quanto antes, né? Que acabou caindo aqui tudo. Então, o que eu queria entrar direto, assim, para a gente conversar, que a gente já conversou sobre a questão do profissional de natação, que, na verdade, ele tem medo de uma consequência do que ele está fazendo. Então, tu já apontaste a questão de nós termos um conhecimento e a busca pelo conhecimento para diminuir e pela experiência diminuir esse receio. E a gente também comentou a questão que existe um movimento trauma-free. Então, eu queria ver com o teu olhar experiente, um dos maiores desafios do profissional de natação infantil é quando aquela criança já teve uma experiência negativa e ele chega num ambiente novo, né? Tem alguma regra, tem alguma dica para dar para os nossos colegas que, para mim, que muitas vezes se vem nessa situação? Então, é o seguinte, né, Poli e colegas, né? A primeira coisa super importante, antes de dar uma aula, é conhecer o seu aluno, né? Então, de onde ele veio, o que aconteceu, que tipo foi de trauma, né? Então, por exemplo, existe todo um condicionamento no indivíduo. Então, ele teve ali um trauma, ou foi uma experiência ruim de uma aula, de precipitar, de repente, é onde mais os profissionais, eles falam que tem receio no momento da imersão, né? Então, tem várias técnicas para você fazer imersão. Para isso, precisa estudar, precisa fazer curso, conhecimento para fazer, e depois acaba acostumando, né? E então, conhecer. Porque não adianta, por exemplo, eu pegar uma criança lá e não estudar a criança e não saber o que acontece com ela. É um crime quando o professor ele aceita qualquer aluno que ele não conheça. Tanto é que mesmo com 80 alunos na faculdade, a primeira aula é de conhecimento, saber de onde eles vêm, tudo mais. E crianças e bebês que a gente está falando, mais ainda, né? Saber como é que ocorreu esse trauma, o que aconteceu. Então, a gente tem que fazer toda uma regressão, tá? E tomar muito cuidado de não ficar avançando etapas, né? Que eu acho que vamos dizer que é um segredo, é você não antecipar as etapas. E alguém que já tem ali um trauma, mais ainda, tomar mais cuidado. Então, não é ficar com receio de dar aula ali, mas é ter o conhecimento do aluno e saber o que você pode passar para ele ali, não avançar demais. Muito pelo contrário, né? Regredir. Então, quantas vezes os professores experientes aí em bebês não deram aula ali numa bacia, num balde, fora da piscina, dentro da colocar a criança na água. O que me chama a atenção ainda no professor inexperiente e que não tem muito estudo, que não estuda muito, é ele antecipar etapas e querer mostrar para o pai que aquilo ali, né? Quer dizer, o que ele está fazendo ali, olha o que eu consegui fazer com o seu filho, nada disso. É o que você conseguiu com ele e tentar não queimar etapas. Isso é uma das grandes preocupações que eu tenho para evitar um trauma maior, né? É a mesma coisa, finalizando aí, é a mesma coisa, por exemplo, que eu adoro quando eu dou aula para adultos, eu já falo para eles, olha, eu não quero que você coloque a cabeça na água no primeiro dia. Era tudo que ele queria ouvir. Ele não queria ouvir que ele vai colocar a cabeça no primeiro dia, né? E no segundo também não. De repente, no terceiro, ele fala, pô, eu quero colocar a cabeça na água. Beleza. Então, são estratégias que nós vamos utilizando, né? E a grande preocupação, e você deve ter pego alunos assim, são alunos que fizeram o trabalho de imersão sem preparo nenhum e, de repente, assiste um vídeo ali e fala, é assim que eu vou fazer e ponto, né? Então, é melhor demorar mais para fazer uma imersão, mas fazer uma imersão
que esteja ali, por exemplo, com certeza que vai dar certo. E tem alguns sinais, né, que os alunos nos dão. Então, o bebê, por exemplo, quando ele cerra os olhos, quando eles fazem né, esse fechamento da epiglote, é uma série de coisas. Então, são sinais, por isso que eu falei, observar, é um verbo maravilhoso. Então, não dá para você fazer trabalho de imersão se você não olhar o rosto de uma criança, né? Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma ficha, não vai fazer uma ficha de anamnese quando eu abri minha escola, que tinha mais de 100 perguntas, né? Até a hora do sexo ali, eu perguntava para os pais, era mais de 100 perguntas. Não, 5 perguntas básicas, se teve trauma, se não teve, como é que foi, como é que não, que o pai vai preencher ou você vai saber antes da aula. É um crime, Poli, o professor ir para a piscina sem saber o que a história, o passado pregresso desse aluno. É um crime, cara. Ele tem que saber. E tem que colocar lá na recepção ele. Se a escola não tiver isso, eu tenho certeza que a tua metodologia tem, fazer algumas perguntas. Tem escolas que têm, por exemplo, agenda, que, olha, nas 3 horas da tarde, professor Poli, vai o aluno Pedrão, 2 anos, teve um trauma e tal. Pô, você já vai sabendo o que vai acontecer. E não, de repente, né? Ó, tá tendo um Pedrão aí é novo, e aí? Não, e aí você vira, não, né? E ainda tem escolas que agem dessa maneira e não é legal. Que aí vai aumentar o medo, né? Aí é um problema sério. Sabe o que eu gosto de sempre dizer para a criança que está começando? Que ela não precisa fazer nada que ela não queira. E que eu sou a pessoa que pode ajudar ela. Eu digo, sabe por que eu estou aqui? Para te ajudar. E eu tento manter uma certa distância e não chegar direto, assim, ter uma comunicação um pouco mais de longe com essas crianças. Mas tem também, William, nas aulas de bebês, uma coisa que acontece muito, que são as músicas. E aí, muitas vezes, depois da música, tem um mergulho, certo? Certo. E aí, o bebê tu começa a cantar a musiquinha e o bebê já começa a chorar. Ele possivelmente já vivenciou e relacionou essa música com uma sensação desagradável que ele teve depois, né? Que aquele mergulho não era uma coisa que ele queria. Qual é a tua dica? Tu insiste ou tu tenta ir de outra forma? E isso em qualquer situação, né? Então, por exemplo, você citou aí a questão da música e a questão também, por exemplo, de agora em creches, em maternal, na escola, costuma chamar de professor mesmo, né? Professor, professora. Houve uma época nos anos 90, ali, por volta de 80, 90, que as crianças eram chamadas de tio, né? E na terceira aula que eu estava dando para uma criança de 3 anos, a mãe dela chegou, na terceira não, na primeira aula, a mãe chegou e falou, olha, Fernandinha, eu vou te apresentar o tio William. Quando ela falou tio William, a criança começou a chorar, né? E aí eu fui a fundo, conversando com a mãe, ela tinha tido um princípio de afogamento na outra escola que ela veio, onde o professor simplesmente deu as costas e ela teve um princípio de afogamento. Então, quer dizer, aquilo que eu falei no início, Paulo, é observar, né? Então, se você cantou a música e a criança chorou, você não pode simplesmente falar, putz, a criança aí é birrenta, ou, porra, não acordei no bom dia, não sei o que e tal. É saber o motivo. Então, aquelas perguntas que uma recepção, o professor deve fazer ali, ou devem fazer para os pais, já ameniza isso aí, porque de repente ela teve algum trauma com música, alguma coisa tudo mais, e já te prepara. Aí vem o conhecimento. O que você vai fazer? Claro que você não vai cantar ali naquele primeiro momento, que é o que você falou, né? Eu vou fazer as coisas ou as estratégias que a criança ela gosta, não que ela não gosta, né? Então, por exemplo, você pega uma criança no 24º mês, uma criança de
de 2 anos ali, 2 anos e 1 mês, ela é muito negativista. Ela não é negativista no sentido do negativismo, ela gosta de ser do contra. Então, por exemplo, você fala, vamos fazer isso. Ela fala, professor, eu não quero. Então, ele fala que não quer. Mas, na verdade, ela fala, não, mas ela quer. Então, aí é que entra a experiência do professor ou dos pais também, de saber quando é que você vai invadir o espaço aéreo ali da criança ou não. E aí precisa de conhecimento, entendeu, Paulo? Então, é muito assim no início, tentativa e erro, né? Você vai utilizando exercício, aí você não coloca aquele exercício, aí você, de repente, esquece daquele exercício, né? Você falou, então precisa descobrir qual é a origem disso, né? Se essa música aí está importunando, não só numa aula de natação, mas em qualquer lugar. Pode ser que ela esteja ali na creche ou no maternal cantando, vê um amiguinho belisca e eles estão cantando essa mesma música. Então, ele vai relacionar essa situação desagradável, né? E por isso que eu falo, Paulo, que é muito difícil ser um ótimo professor, né? Ser ali um professor fraco, dá para ser na boa. Ser um professor médio, beleza. Ser um professor bom, já fica mais difícil. Agora, um ótimo professor, cara, ele tem que estudar, ele tem que passar por isso. Então, quer dizer, o importante é o que você falou, Paulo, né? Tomar cuidado com coisas que a gente sabe que não vai dar certo e começa a impor aquilo ali, né? Tem que ter paciência, cara. Não adianta. Ter uma teoria Gestalt que ela fala assim, não apresse as águas do rio, cara. Então, não adianta eu colocar na cabeça que aquela criança vai aprender aquele exercício, porque tem N crianças que vão aprender, que ela não vai aprender. Então, eu vou ter que estudar, vou ter que analisar em relação a isso. Se isso está perturbando ou não, né? Então, isso é de suma importância. O William, e também tem uma questão seguinte: tem pais que levam os bebês para a piscina. Tá. E, por uma questão ou outra, levam. E eles estão se sentindo inseguros também. Pô, será que eu estou fazendo certo? Será que não? A temperatura da água, será que vai gostar? Ah, eu sou surfista e quero que meu filho goste. Daqui a pouco tu também está criando um grande objetivo, uma perspectiva, e tu não quer que essa perspectiva modifique. Tá? Eu utilizo, e eu acho importante, tu fazer um checklist da primeira aula. Tu já comentasse a questão de tu coletar informações do pai referente à criança. Agora, também acho importante que tu passe informações para que o pai se situe. Então, no meu checklist eu tenho primeira apresentação, tu te apresentar o teu nome, perguntar o nome, perguntar se já foi já teve alguma experiência, falar da posição de segurança, falar que ela não precisa necessariamente seguir a aula, que a aula tem uma parte em roda, e situar ele no tempo, né? E permitir ao pai que não siga, porque às vezes ele está com a ansiedade de fazer a aula pensando em atrapalhar a aula, mas, na verdade, o importante é ele estar fazendo uma vivência com o filho, e o mais importante aqui é o filho, e não ele, né? Então, eu acho fundamental quebrar e situar, quebrar essa falta de conhecimento do pai do que vem a fazer. E eu utilizo através do checklist da primeira aula. O que tu acha que não poderia faltar? Primeiro, se tu concorda com essa abordagem. Segundo, o que tu acha que não pode faltar no checklist para ajudar o pai a ter uma boa vivência nesse sentido? Então, eu sou muito a favor, Poli, e colegas, da conscientização.
Eu acho que a pessoa, o pai, ou mesmo alunos, não digo ali o bebê está mais já com cognitivo já avançado, é conscientizar. Então, como é que nós conscientizamos os pais? Através das informações. Então, por exemplo, qual é o conceito da escola em relação aos bebês? Qual é o conceito da escola em relação ao trabalho que nós vamos fazer, como se falou na primeira aula, né? O que eu vou fazer na primeira aula? A primeira aula, eu vou querer aparecer como professor ou eu vou respeitar o meu aluno? Então, por isso que entra aquela anamnese ali que eu tenho que saber o que acontece. Em sã consciência, Paulo, você vai lá no consultório do médico, ele não te conhece, ele vai ter que te conhecer. E dando aula, a mesma coisa. E como é que a gente conscientiza os pais? Então, você indica lá, entra no site da escola, está lá informações a respeito de primeira aula, uma série de coisas que eu vou explicar. Mas é muito mais interessante ele saber disso antes dele entrar lá na aula, é conscientização, né? E, no caso, eu não sei em qual live eu vi tu falando de inteligência emocional. O que tu acha que o professor precisa trabalhar para usar melhor os seus conhecimentos, a sua inteligência, e especificamente a questão emocional, para desenvolver um bom trabalho com os pequenos? Eu sou um crítico, Poli, das faculdades de educação física que desprezam a disciplina psicologia. Ao meu ver, como na medicina tem, todos os anos tem psicologia médica, e eles têm na medicina. E na educação física tem um semestre de psicologia. Então, por exemplo, a atividade física ela não é só a técnica, né? Não é só o trabalho de eu aprender a fazer uma imersão, de aprender a ensinar um mergulho, né? Não é só também a parte de fisiologia respiratória, de fisiologia de volume, intensidade, metragem, intensidade, ali do aperfeiçoamento ao treinamento. Envolve a parte da psicologia, como, por exemplo, o próprio medo que nós estamos falando, né? Então, quer dizer, falta isso. Se nós olharmos nos grandes congressos de esporte, dificilmente vocês verão, ou eu verei também, um curso de psicologia desportiva. Então, por exemplo, eu vou adorar e amar o dia que tiver um curso de natação para bebês, por exemplo, em algum congresso, onde vai estar lá, por exemplo, psicologia aplicada às aulas de natação. Agora a gente começa a ver no próprio INAT, em alguns outros encontros, a gente percebe, mas isso deveria estar direto, cara. E não é só a psicologia da natação, mas de todos os outros esportes. Então, quer dizer, ainda é um estigma ainda na nossa profissão. Então, o que acaba acontecendo? Né? Profissionais que acabam não estudando essa parte. Você não, como professor de natação para bebês, você teve que estudar o quê? Você teve que estudar relacionamento muito maior ainda entre pais e alunos, você teve que estudar a idade de cada criança, né? Por mais que a gente fale ali, por exemplo, a adaptação ao meio líquido, de bebês do terceiro mês a 1 ano é uma coisa, adaptação ao meio líquido de 1 ano para 1 ano e meio é outra, 2 anos, é o mesmo tema, mas os exercícios, a maneira de trabalhar é completamente diferente, né? Então, eu vejo... A forma de se comunicar. Isso, a forma de se comunicar. Então, por exemplo, quando a gente canta uma música, será que não é o teu caso que tem experiência? Será que eu canto uma música ali me comunicando? Muitas vezes o aluno pode falar assim, o tio William, maneira delicada, o professor William, você não é peixe. Se eu estou cantando uma música do peixinho, ele fala, você não é peixe. Por quê? Porque eu não representei o peixe. Então, eu tenho que representar o professor, quando ele dá aula, ele representa. Aliás, é outra matéria que deveria ter no curso de qualquer curso de licenciatura, que é o quê? Interpretação, um semestre de interpretação, que é o que a gente acabou aprendendo na marra, né?